Teremos no próximo dia 22 de novembro a eleição da nova diretoria da subseção da OAB de Lagoa Vermelha. Duas chapas concorrem nesta eleição. Estamos recebendo com satisfação os candidatos da oposição, Dr. Leonardo Cirino Dalpaz, candidato a presidente, Dr. Isaquiel Bueno da Silva, candidato a vice-presidente, e Dr. Rômulo Moreira da Silva, candidato a tesoureiro. E acompanham aqui no estúdio da Folha News o Dr. Alain Staffort, que é candidato a conselheiro da OAB. Muito obrigado pela presença, candidato a presidente e os Obrigado. demais, e vamos conversar sobre a eleição. Obrigado pela oportunidade, doutor Alduir. É um prazer estarmos aqui participando desse bate-papo saudável, né? Agradeço antecipadamente ao meu colega vice-presidente, doutor Isaquiel, doutor Rômulo, nosso tesoureiro, doutor Alain Staffort, que nos acompanha, e queria agradecer todos os colegas que compõem a nossa chapa, né? OAB Novos Tempos, que confiaram em nós, que acreditaram e estamos todos juntos para essa mudança. Que essa mudança é saudável, é necessária e buscamos essa renovação na subseção de Lagoa Vermelha. Essa foi a motivação de vocês a concorrer? Inicialmente, doutor, nós não tínhamos uma motivação. Houve algumas conversas, né, entre eu, o doutor Rômulo, a doutora Débora, que faz parte da nossa chapa na condição de secretária-geral. Posteriormente contatamos com outros colegas, né? E as conversas foram vindo mais firmemente e algum descontentamento, né? E isso fez com que nós estivéssemos aqui apresentando o grupo para concorrer nas eleições do dia 22 de novembro. Como candidatos da oposição, quais os pontos que vocês não concordam com a atual administração? A gente vê muitos pontos positivos, né? Que tiveram muitos ganhos, mas ao mesmo tempo há muitas falhas que a gente vê, né? É uma falta de talvez de empatia com os novos colegas que logo quando recebem a carteira se verem muito sem saber para que lado correr, né? Tem a entrega da carteira, tem toda a explicação que eles fazem, né? O caminho na teoria Sim. é bom, é bonito, é fácil, né? Mas na prática é outra realidade, né? E esse descontentamento que fez com que a gente avaliasse a situação e visse que teríamos que tomar alguma atitude. E isso fez a gente criar nossa chapa. Especialmente para os novos advogados, né? Os novos advogados, sim, que é um pedido mais firme dos novos advogados, que muitas vezes chega até nós, né? Mas também a gente busca uma união da classe, né? Um fortalecimento da nossa OAB, da instituição OAB, né? Que a OAB sempre foi muito forte na nossa cidade, como é no estado, como é no país, né? Mas aqui em Lagoa Vermelha, especialmente, a gente busca a fortalecimento da nossa ordem, maior representatividade, né? Que a OAB, a instituição, é maior que qualquer advogado, maior que todos nós aqui, né? Então é isso que a gente visa aí nessa. Doutor Ezaquiel, algo mais a acrescentar em relação dos motivos que levaram vocês a concorrer pela oposição? Inicialmente, a minha saudação e agradecimento ao senhor, doutor Aldoir, por nos recepcionar nesse momento tão importante para nós, que é uma reta final de campanha, né? Saudando o meu colega, candidato a presidente, doutor Leonardo Cirino Dalpaz, que foi quem me formulou esse convite para estar aqui, né, desempenhando essa missão tão nobre. Doutor Rômulo, nosso queridíssimo colega, ombramos juntos desde a faculdade, a exemplo do doutor Alain, que foi meu colega, período integral da faculdade também,
e os demais integrantes aqui do estúdio e as pessoas nos acompanham por esse canal tão importante que neste momento, doutor Aldeir, o que eu gostaria de acrescentar na fala do meu querido amigo aqui, candidato a presidente, doutor Leonardo. Hoje, o que a gente percebe na advocacia? Muito se fala da advocacia jovem que enfrenta dificuldades, e eu não visualizo dessa forma, e foi um dos pontos preponderantes para que eu aceitasse a missão. Quem me conhece sabe que eu nunca tive envolvimento político, em partidário, salvo lá na época da academia, ainda na época da faculdade. E o que foi importante para mim tomar essa iniciativa neste momento da minha vida? Justamente o fato que eu observo que muitos advogados, também com EPROC, por exemplo, os colegas sabem aqui, advogados com 30, 35 anos de profissão, às vezes sendo desconfortáveis, não tem, a gente sabe que a alfabetização digital hoje é um problema já, que muitos colegas não têm esse encorajamento ou algum apoio no sentido de saber como manusear diversos sistemas que nós temos hoje como ferramentas imprescindíveis para nós praticarmos a advocacia. Então, nós temos problemas do advogado que está iniciando o mercado de trabalho, que traz as suas inseguranças, suas indecisões, as questões que a profissão ela é de alta carga de responsabilidade. Então, isso é muito bom a gente ter, como na vida é bom a gente ter um conselheiro, por que também não termos pessoas aptas na advocacia e receptivas? Tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas infelizmente não sabem transmiti-lo, né, através de uma postura mais pedagógica com os colegas, de acolhimento, de receptividade, e acredito que é justamente esse motivo que gerou uma oposição, na qual, obviamente, me incluo, e a gente percebeu que muitos colegas têm esse, como o Léo falou, um descontentamento, né, doutor? É uma questão que a gente está percebendo de pequenos detalhes, doutor Aldoir, que parecem, né, inexpressivos, mas a gente percebe que isso causa total diferença na vida de um colega que às vezes está começando, que vai até o fórum local e não tem uma sala da OAB, colegas que vêm de cidades bem distantes do seu trabalho e não tem um local para conversar privativamente com o seu cliente. Eu tenho percebido que isso tem sido muito impactante no próprio exercício da advocacia, e se nós, enquanto colegas, não tivermos uma postura mais desafiadora e de construção, não podemos ir lá cobrar do juiz porque o nosso processo está parado. Se nós mesmos não fizermos algumas posturas, não adotamos, que seriam importantes para a classe, e automaticamente, reflexamente, isso vai repercutir positivamente na sociedade, que é o destinatário do nosso serviço. Então, eu acredito que são muitos desafios, nós temos muitos projetos que, obviamente, o tempo não vai permitir aqui, mas da UAB se inserindo mais, doutor, na sociedade como um todo. Isso todos vão fazer uma coleta positiva desses novos tempos que nós estamos dispostos a publicizar para a nossa sociedade lagoense através desse engajamento dos colegas aqui, e, obviamente, convocando a todos no dia 22 para votar em 11, estarem conosco, que a OAB vai ser modificada, e isso rapidamente, acredito eu. Antes de se candidatarem em oposição, houve contatos para que a atual administração prestasse esse tipo de assistência aos advogados? Inicialmente, minha saudação a todos, né, de maneira bem breve, aos colegas, doutor Aldoir também colega, né, aproveitamos já para pedir o seu voto, inclusive, doutor Alan, nosso candidato a conselheiro que está presente. O que nós vislumbramos, né, nessa questão é uma necessidade de modificação de grupo, né, de alternativa, e esse é o grande ponto, né, doutor Leonardo, doutor Ezequiel, que nos motiva é nos colocarmos como alternativa, não é nenhuma questão de antagonismo, não é uma questão de enfrentamento, não é uma questão de criar uma divisão dentro da ordem, não é isso. Nós queremos dar voz a quem não está satisfeito. E é isso que, quando houve as conversas, o doutor Leonardo depois vai poder complementar, né, sobre essa possibilidade, nós entendemos que não estaria de acordo com quem nos pediu que assumíssemos essa atividade, que tomássemos a frente desse trabalho, de nos colocarmos como alternativa para quem não está satisfeito e para quem quer efetivamente novos tempos na OAB.
né? Então, visando essa representatividade é que se chegou à conclusão dentro do grupo que não seria possível, né, aderirmos ao movimento que já existe, com todo o respeito, com toda a deferência, né, mas efetivamente nos colocarmos como alternativa. Exato, conforme o doutor Zaquiel mencionou, né? O doutor Rômulo complementou, a nossa via surgiu despretensiosamente, mas ao mesmo tempo embasada nesse descontentamento, né, doutor? E isso cresceu e ecoou. Muitos colegas vieram até nós, né? E a gente começou a entender o funcionamento, né? E o que poderia ser mudado, o que a gente somaria nessa mudança, nos disponibilizando à frente dessa chapa, dessa via, né? Ou referindo uma oposição. É uma oposição saudável, porque a gente está com propostas viáveis, propostas plenamente aplicáveis, que não vai tornar a advocacia de forma alguma, a advocacia vai perder, a advocacia vai ganhar. A advocacia vai ganhar como um todo. Os colegas vão ganhar, os clientes vão ganhar, enfim, a sociedade em geral ganha com isso, né? Então, o nosso objetivo principal e primordial é esse. Vamos entrar nas propostas, então, de vocês. Quais são as principais Perfeito, né? propostas? Nós temos 11 principais propostas, né, doutor Alduir? Propostas essas, como eu referi, que são simples, são fáceis de colocar em prática, né? Que nada mais é uma das principais propostas que é a união da classe, né? Buscar essa união, seja com a nossa via que está tendo esse grupo que a gente formou de colegas, passado a eleição, seja nós os merecedores da confiança e tendo esse respaldo dos colegas, a gente vai seguir colocando em prática nossas propostas e buscando outro grupo também junto a nós, que a gente quer unir, a gente é colega, a gente vê colegas diariamente na padaria, no mercado, no fórum, então no justiça do trabalho não tem o porquê haver a oposição, não, oposição, a gente é oposição daqui até o fim. Não, de forma alguma. De forma alguma. Nossas propostas, a primeira e principal é a união da classe. A gente quer cada vez mais. Esta união, então, não existe hoje. Momentaneamente, não. Talvez passado o dia 22 ela volta a existir de todas as partes. Não vejo por que isso não existir, né? E a segunda proposta que a gente tem aí é a atuação constante nas prerrogativas, né? Defesa das prerrogativas dos advogados, dos colegas, né? Que atuam, principalmente alguns colegas que atuam no processo crime, né, doutor Rômulo, como é o teu caso, né? Que precisam diariamente, várias vezes, em alguns casos, que precisam que o apoio da OAB para fazer valer as prerrogativas, né? Então, um apoio e uma disponibilização da nossa sede a colegas novos, talvez aqueles colegas que não têm um escritório apto a uso ou ainda estão iniciando na vida profissional. Nós temos uma sede com várias salas ali que tem uma estrutura montada que pode ir lá exercer seu ofício, né? Então E não são disponibilizados. Olha, até referiram que são disponibilizados, né? Mas eu, particularmente, não posso afirmar se sim ou não. Espero que seja disponibilizado, mas nós vamos aprimorar e fazer com que isso seja efetivamente disponibilizado aos colegas. Doutor Aldoir, outra vertente que tem ganhado muito nossa atenção de uma forma especial é a maior representatividade do fortalecimento da instituição OAB perante as instituições, perante a própria sociedade, a gente falou, fazendo projetos, por exemplo, a OAB destacando grupos, pessoas, nós temos professores no nosso grupo, pessoas que tenham um desenvolvimento, uma desenvoltura muito grande, para que nós tenhamos as condições de levar também o que é a OAB, porque a OAB, como foi mencionado já aqui, é uma das instituições de mais respeito desse país, está envolvida em todas as grandes decisões, os grandes projetos, e por que às
muitas vezes fica distante do social. Também não é só o processo é um fenômeno que a sociedade é a protagonista, o processo contencioso, o extrajudicial, como a gente tem observado também, eu acredito, inclusive, doutor Leonardo, doutor Romulo, nem está no nosso nominado proposta aqui, mas é uma questão que a gente tem que pensar urgentemente, essa questão que hoje a gente tem uma desjudicialização muito grande, muitos fenômenos de projetos de lei, de leis, retirando o Poder Judiciário, por vezes, muitas matérias que até então eram privativas da magistratura, do Ministério Público e assim por diante, e hoje nós estamos observando um fenômeno onde as pessoas não querem mais esperar tanto, né? E isso também tem que servir para nós, enquanto advogados, que somos os condutores do processo. Nós também temos que ter essa atuação mais forte em áreas extrajudiciais, onde as coisas se resolvem muito, e eu não vejo, sinceramente, parece que o advogado, ele tá se criando a mentalidade que é um sujeito só para resolver processo. E muitas vezes a gente resolve processo sem ir ao fórum, né? Isso é importantíssimo. E eu percebo que a advocacia jovem já vem com essa novidade de pensamento, mas ainda temos uma dificuldade, uma resistência muito grande em alguns pontos. Isso nós temos que trabalhar através de palestras, dar palestras, a gente traz palestrantes de fora, como a atual gestão já faz, mas eu acredito que nós temos que valorizar mais colegas que têm uma história linda aqui na própria subseção e nunca foram convidados para nada, né, na subseção local. Então nós temos que valorizar primeiramente os grandes profissionais que nós temos na nossa própria comarca, na grande região, que nós temos excelentes profissionais que eu vejo que às vezes poderiam ser uma fonte de inspiração muito superior para os acadêmicos de direito, pessoal, que nós temos uma universidade de direito aqui, com um campus aqui em Lagoa Vermelha, né, da qual eu sou egresso, inclusive os demais também, colegas todos também, todos nós. Então nós temos pessoas que podem ser uma fonte inspirativa para nós próximas, porque o exemplo sempre ao lado ele é muito mais impactante do que um exemplo distante. Alguém que vem lá de Brasília, que vem de Porto Alegre, claro que a gente tem que ter essa interação. Temos excelentes palestrantes aí na nossa subseção, nós temos recebido muito isso também, aplausos permanentes para a atual gestão em alguns pontos que vem fazendo. Que não digo, ninguém está aqui para fazer terra arrasada, que tudo está errado. Muito pelo contrário. Já foi mencionado, a gente reconhece e aplaude aquilo que é certo, mas também podemos melhorar. A gente não pode viver num comodismo onde tudo está certo e tudo está correto, nada pode ser modificado. Então esse é um ponto muito importante, eu acho que é uma proposta que nós temos que trabalhar mais, essa mudança que o direito vem sofrendo como um todo, e cabe a nós, advogados, como classe, nós fazermos esse enfrentamento. Outro ponto extremamente importante da nossa proposta é um diálogo democrático com o Poder Judiciário, envolvendo o interesse de todos os colegas. Não é porque o Isaquiel é candidato a vice-presidente, o doutor Leonardo é o presidente, que a UAB-las não está aqui para servir de uma ferramenta adicional para que eu possa ter um benefício. Isso não pode acontecer nunca, de algum integrante no nosso grupo não vai ter isso, né, de alguém querer ir lá falar em uma reunião, alguma coisa de questões. Claro que pode acontecer eu falar de uma questão minha, mas isso não pode ser regra. Eu estou lá para representar uma entidade, vários colegas, entendeu? Então, vamos ter que ficar muito atentos a esse tipo de comportamento para que nós sejamos representantes de todos e não de minorias. E essa eu acredito que seja a proposta que esteja gritante, assim, precisando de uma manutenção, de um olhar diferenciado e, como eu falei no início da minha fala, uma menção que eu não posso me afastar dela, que é uma visualização democrática dos interesses de todos e não de apenas algumas minorias. Nós temos ainda, se me permite, Pois doutor não, Aldir, pois não, complementando as propostas, nós temos um pequeno jogral aqui, e especialmente na parte que me cabe mais como candidato a tesoureiro, que é dois pontos fundamentais. A realização das assembleias periódicas para que as decisões da ordem sejam tomadas
pela coletividade dos advogados, né? Que não sejam decisões tomadas a portas fechadas, mas que todos possam ouvir, opinar, porque, inclusive, esse é um elemento, né, doutor Leonardo, que mantém a nossa união, é a realização das assembleias. Porque nós vamos lá discutir interesses que são da classe como um todo e da sociedade por via de consequência. Então, dentro das nossas propostas, dentro delas, né, a realização das assembleias periódicas, e nessas assembleias... Isso não é realizada, não são realizadas hoje, E essas assembleias? infelizmente, de modo rotineiro, frequente, como é a nossa proposta de fazer assembleias bimestrais, não. Né? Nós temos, infelizmente, tido poucas assembleias e isso dificulta o nosso contato, né? Isso dificulta a tomada de decisão e dificulta também a legitimidade de quem está na diretoria, né? Porque a assembleia é o nosso... Centraliza. Exatamente, a Exato, assembleia é o exato. nosso órgão soberano para essas deliberações, né? E dentro das assembleias nós faremos os demonstrativos das contas. Então, aquilo que é repassado da OAB estadual, porque hoje nós pagamos anuidade, todos nós, alguns mais, outros menos pela questão de tempo de trabalho, mas todos nós pagamos anuidade e parte esse valor todo vai para Porto Alegre, para a seccional, e depois volta uma parcela para nós aqui na subseção. Então, a ideia é que todos saibam quanto que vem, aonde que é gasto e mais, aonde que são gastos os recursos obtidos com aluguel na nossa sede. Porque nós temos uma sede que tem uma parte de auditório, uma parte social embaixo para realização de eventos e que ela é locada para a comunidade em geral, mediante pagamento, e nós queremos que os colegas também saibam quanto que é arrecadado com isso, onde é que é feito, qual é o tipo de reparo, o tipo de manutenção, enfim. Então, que isso tudo fique aberto para os colegas, para que tenham esse conhecimento, e isso legitima o trabalho de quem está na diretoria, porque, bom, está tudo aqui, né? Está tudo aqui, está tudo às claras, e também fortalece o engajamento e a participação dos colegas. Então, duas propostas de suma importância, mais na minha área de atuação, que se eleitos formos, né, Sim, sim. na parte da tesouraria, e também, doutor Ezaquiel, em acréscimo àquilo que o colega dizia, né, a retomada desses eventos que nós tínhamos, por exemplo, tínhamos com a Universidade de Passo Fundo, né, que sou egresso e tenho a felicidade hoje de lecionar na universidade, um exemplo eram eventos que nós tínhamos aqui, né, grandes seminários, grandes eventos, com grande participação. Então, apesar de toda e qualquer dificuldade, nós temos que ter esse olhar de aproximar o acadêmico da advocacia, da comunidade, né, para que a gente possa estar próximo como é o adequado de ser. Então, esse investimento utilizando a ESA, né, a Escola Superior da Advocacia, que é algo que está à nossa disposição, para que isso retorne em termos de qualificação, porque quem ganha com a qualificação permanente é o cliente que vai lá no nosso escritório, porque ele recebe um trabalho de melhor qualidade daquele profissional, né? E isso melhora a sociedade como um todo e contribui para a classe. Então, esse é também um grande ponto de extrema relevância para o nosso trabalho. E a questão dos honorários, né, doutor Leonardo? A valorização dos honorários. A valorização dos honorários já foi uma campanha que foi liderada por um colega nosso, que muito embora não esteja fazendo parte da nossa chapa, é o Dr. Vicente, que isso creio que foi em 2016, 2017, iniciaram uma campanha que foi também ladeada pelo então presidente Dante, que buscava efetivamente a valorização dos honorários, né? Que todos os colegas respeitassem e prosseguissem dessa forma, né? Mas, infelizmente, não teve mais continuidade, né? Então, a gente quer botar em prática novamente essa valorização dos honorários, né? Com as nossas comissões. Mas a valorização dos honorários não é própria dos advogados? Ela tem uma tabela da OAB que a gente deveria seguir, né? Mas em alguns casos, ocorria uma desvirtuação desses valores, né? Muitos colegas, devido talvez a não ter uma própria, como que eu vou lhe dizer? Um suporte, talvez, uma orientação, colegas, vamos seguir dessa forma, né? Daí um cobrava um valor, outro cobrava outro valor, e assim ficava totalmente desparelho, né?
E até, doutor Leonardo, se me permite, Claro. essa conscientização dos colegas e também a gente entender a dor do colega que está começando agora e que às vezes se Sim. submete a determinadas circunstâncias porque precisa receber, né, para poder trabalhar. Então, também a ordem ser uma apoiadora, uma facilitadora nesse sentido, inclusive com essa própria questão da estrutura, né? Sim. E um projeto bem interessante que está dentro das nossas propostas é a instituição do padrinho ou da madrinha, né? Para o colega novo que pegou a carteira agora, ele ter alguém para quem ligar, olha, esse aqui será o seu padrinho dentro da OAB. Não é para fazer o trabalho por ele, mas é para dar o suporte. Apoio, É né? para dar o apoio, a orientação, o auxílio, né, para facilitar com que ele consiga também maximizar os seus ganhos. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente não aprendeu a atender, a gente não aprendeu a fazer preço, a gente não aprendeu a fazer gestão de escritório, nós Exatamente. não somos ensinados para isso. Então é importante atuarmos nesse ponto, porque isso vai facilitar a valorização da advocacia. Inclusive com essa campanha permanente, a elaboração de materiais, o material para cobrança da consulta, que hoje ainda é uma Sim. dificuldade, né? As pessoas ainda têm uma certa resistência ao cobrar e a pagar a consulta. Então, tudo isso passa por essa questão da valorização. É muito mais de consciência e suporte do que uma caça, digamos assim, Uma eventual efetivamente, né? cobrança, né, do que aquele colega que não está seguindo a tabela, Exatamente. né? A gente quer dar o suporte, o apoio, realizar palestras, até dessa forma que o doutor Rômulo falou, né, para deixar esse colega inteirado a como agir, da forma, né? Então é isso que a gente vai buscar com com nossas comissões. Outro aspecto importante, colegas, e fazendo uma conexão com a fala dos senhores, eu digo o seguinte: Lagoa Vermelha tem uma realidade, Porto Alegre tem outra realidade, e Caxias do Sul tem outra, Como Passo Fundo tem outra. Por isso, a importância dessa proposta, ter o suporte, principalmente do pessoal jovem, para ter um período. Isso, obviamente, vai ser transitório, porque a pessoa, se ela vai trabalhar 2 anos com apoio, com suporte da pessoa que tem já uma expertise na área, de como faz para cobrar, como se faz uma gestão, isso depende muito de cada um também, como foi falado aqui, porque muitas vezes imagina-se que esse problema ele reside somente na advocacia jovem, júnior, e eu percebo que não. Eu Segue, tenho né? mais de uma década de profissão e sempre consegui trabalhar com honorários justos. Isso faz bem para mim, isso me potencializa para mim ter colegas atuando e me ajudando. Isso é importante. E o advogado que, independentemente do momento que ele esteja na sua carreira, ele pode perceber que ele pode melhorar. E a humildade é o princípio Sem da dúvida. melhoria, né? Sem Então, dúvida. acredito que todo mundo vai ser importante para todo mundo entender a nossa realidade local, sabermos que é o cliente que escolhe muitas vezes, e se ele escolhe nós é pela nossa competência, pelos nossos atributos profissionais, e muitas vezes o elemento preço é um dos últimos que é observado pelo cliente, porque quando você busca o profissional de qualquer área com conhecimento técnico, muitas vezes tu vai buscar ele pelo renome dele, e não pelo valor, se é R$ 500 a mais ou R$ 1.000 a mais. Então, acredito que isso sim é uma coisa que a OAB está precisando, que pese já vem sendo Sim. trabalhado, façamos justiça aqui, como eu disse, mas nós podemos melhorar. Então, acredito que a nossa visualização de propósito como um todo é muito mais no sentido de adição, de acréscimo, né? Não vamos diminuir, não vamos desconsiderar aquilo que já foi feito, muito pelo contrário, a gente aprendeu também com aquilo que vem sendo feito, mas podemos potencializar isso de um modo extraordinário. E um Exato. complemento que eu agora me recordei, a questão também do sistema do padrinho e da madrinha para o advogado sênior, para aquele mais antigo, né, que tem a Sim. dificuldade. Quantas vezes recebi no escritório colegas mais antigos, Romulo, consegue me ajudar lá? Porque na Justiça Eleitoral é um sistema, na Justiça do Trabalho é outro, outro. na Justiça Estadual é outro, no sistema de execução Federal é penal é outro, é. federal é outro, STJ é outro. Então, há essa necessidade de suporte também para aqueles mais antigos. E esse nosso programa do padrinho e da madrinha é para o jovem advogado, mas também é para o advogado sênior, né? Para que a gente Para possa, todos. para todos, É né? uma troca. Para esses que tenham mais dificuldade, Sim. para que a instituição esteja ali para servir o advogado, né? Contribuindo para o seu crescimento e desenvolvimento profissional. Como é que está o mercado de trabalho para o advogado? Bem, né, doutor, aqui em Lagoa Vermelha nós estamos com quase 300 advogados registrados, né? Creio que alcançam uns 230, 250
250 aptos a votar, e talvez esses 230, 200 cai para uns 180, 200 que estão efetivamente advogando, né? Se tu vai ver no universo de 30 mil pessoas, né, Lagoa Vermelha, 200 advogados é um número consideravelmente alto, né? Então, realmente tem que existir uma boa conduta desse colega, né? Um conhecimento técnico para se sobressair. Senão é muito difícil. Por isso que a gente busca acolher esse jovem advogado até para permitir que no futuro ele seja inserido ao mercado de trabalho. Senão ele será excluído, né? Esta oferta de trabalho não influencia no momento da contratação dos honorários advogatícios? Olha, ela pode ter um impacto, mas como o doutor Isaquiel referiu, muitas vezes tu procura aquele colega pela competência dele, né? E isso soma-se o fato, talvez, da questão financeira, mas tu considera muito mais a questão da competência, né? E E, dá a, o que pode te proporcionar também, né, nesse processo, né? e doutor Leonardo, inclusive, né, nós trabalharmos com a conscientização de que porque hoje o mercado tem bastante profissional, né? Isso em todas as áreas, né? No mercado dos concurseiros também está Sim. cheio, Né? no mercado dos contadores está cheio, dos Tem administradores está odontólogos cheio, também. médico, todo mundo. Então, a questão é nós conseguirmos mostrar que o universo do trabalho, esse mercado de trabalho vai funcionar muito mais se nós vermos a todos nós como possíveis parceiros de negócios, né? Não no intuito, não no sentido de fazer conluio para ludibriar cliente. Isso, o mercado não tem espaço para esse tipo de profissional, né? Não acaba não fluindo Não. muito. Mas a questão é, nós nos vermos como possíveis parceiros para resolver um litígio, ligar para o doutor Ezaquiel, olha essa situação aqui, como é que nós podemos fazer e tal, né? Ou o doutor Ezaquiel não atua nessa área, mas tem um processo assim, vamos trabalhar juntos? Vamos. Então, Exatamente. isso contribui para que nós consigamos dar a volta nesse mercado mais cheio, proporcionarmos um trabalho de melhor qualidade e não antagonizarmos com o colega. Para que a gente possa entender que o leilão, por exemplo, de honorários, né, para trazer para um termo mais popular, ele é ruim para todo mundo. Né? Ele é ruim para todo mundo. Isso ocorre com frequência? Como em toda atividade profissional ocorre. Sempre tem aquela pessoa que vai até o escritório, passa no escritório do Dr. Zaquel, passa do Dr. Leonardo, passa no do Rômulo, passa no Alain, enfim, visita todos ali e vai fazer, mas o fulano faz tanto. Então, esse cliente, infelizmente, ele está com uma visão equivocada, né? E talvez ele se coloque numa situação ruim e coloque o advogado também numa situação ruim, né? Então, é preciso ter essa consciência, olha, né? Eu estou te vendendo aqui, porque é isso que nós fazemos, um trabalho de qualidade, né, com essa qualificação, com essa atividade. Daí também porque é importante cobrar a consulta, porque muitas vezes não é tirar uma dúvida com o advogado. Nós estudamos no mínimo 5 anos de faculdade aí para poder entender o mínimo daquilo. E aí mais tantos outros anos de qualificação, de custo para você poder, porque muitas vezes no tirar uma dúvida eu estou te evitando um problema que tem valor financeiro alto, né? Ou de custo de vida, de tudo mais. E a orientação técnica ela pode te livrar do problema, orientação técnica de qualidade, ou ela pode te colocar num problema gigante. Exato. Então, para que a gente possa contornar isso, também a importância da valorização da advocacia, para que se possa cobrar consulta, por exemplo. Mas o advogado também não tem a sua cota de participação neste leilão, como o senhor falou, de honorários? Por isso, doutor Aldoir, que a ideia é nós trabalharmos com conscientização, com esclarecimento e com suporte, para que o colega não caia nessa. Porque nós entendemos o colega que está com dificuldade financeira, que está com aluguel atrasado, que está com problema para pagar gasolina, que está com a sua anuidade atrasada. Né? Nós queremos trazer esse colega para perto e mostrar para ele que ele ganha ao não entrar nesse jogo. Ele tem lucro ao não fazer parte disso. Então, essa é a ideia, aproximar e conscientizar para que ele não adira a esse processo, né, a essa prática. Assim como em todas as atividades de conscientização, elas funcionam de modo preventivo. Sempre vai ter alguém que não vai ver dessa forma e tudo bem, né? O mundo é assim, né? Os dedos da mão não são iguais, né? Então, a gente precisa entender isso. Mas o importante é que nós consigamos abarcar o maior número possível de profissionais para evitar essa prática e melhorarmos a nossa qualidade de trabalho e o serviço que a sociedade recebe de volta. Inclusive, nesse ponto, doutor, eu sempre digo o seguinte, todos esses anos que eu tenho já de profissão,
que a pessoa que não está disposta a pagar uma consulta, né, que o valor da consulta hoje pela tabela da OAB não chega a R$ 500, né, 400 e poucos reais na tabela da OAB, ela vai te pagar honorários depois? Eu sempre faço essa indagação Essa para os indagação, colegas. Eu né? digo, mas Isaquiel, eu vou ganhar depois R$ 10.000. Tá, mas tu conseguiu cobrar a consulta? Então, muitas vezes, a ambição ela é inerente ao ser humano. Todo mundo gosta de ser bem remunerado, gosta de ser reconhecido, ter seu processo, né, com uma decisão exitosa para si, porque eu não acredito que um cliente vai procurar um profissional do direito para ter uma decisão desfavorável. Isso seria antagônico aos próprios interesses seus, né? Não teria interesse nesse sentido. Então, quando o cliente vai ao teu escritório, e isso que nós temos que conscientizar, como diz o Dr. Rômulo, os colegas, muitas vezes você já tem o sim. Porque o cliente procurou pelo teu nome, porque sabe que tu resolveu uma demanda complexa para algum vizinho, alguma pessoa do seu convívio social. Mas se o advogado não tem a postura já de cobrar a consulta como a primeira medida, ele já não está se valorizando. Eu vou ouvir. Depois eu vejo se eu cobro. Não funciona assim, porque a gente vive num mundo onde a gente está numa sociedade puramente capitalista, onde o dinheiro muitas vezes sim assume sua relevância, muitas das vezes. Então nós também precisamos fazer com que as pessoas, os usuários do nosso serviço, de modo geral, que nós também temos defensoria pública, as pessoas que têm a sua realidade financeira mais singela, elas conseguem um enquadramento O nessa Sajur lá na instituição. universidade. Sajur, da Universidade Exato. de Passo Fundo, aqui, na qual o Dr. Rômulo leciona. Então, nós temos mecanismos, então, porque daí, se a pessoa não pode pagar uma consulta para mim, por que eu não digo para ela, um exemplo, como profissional, como gestor de interesse alheio, mas o senhor tem como utilizar o serviço gratuitamente, sem Isso aí. custo, porque o senhor não tem dinheiro para pagar a sua luz, o senhor não vai daqui a pouco conseguir patrocinar os honorários, entendeu? É uma questão de justiça social. Então, quem é para ser atendido no serviço público pode ser, mas quem opta pela advocacia privada, ela tem que estar consciente, isso através dos clientes, e quem que vai conscientizar os clientes? Somos nós, nos automaticamente nos valorizando, mostrando que o nosso trabalho tem um preço, e aí sim a coisa vai funcionar de forma sincronizada, diríamos assim, vai ficar em sintonia o interesse do cliente com aquilo que nós perseguimos também, a nossa valorização profissional, que é a rentabilidade justa, né? Sempre se fala, a própria tabela do AB ela já tem um critério muito Sim, justo, na minha sim. visão. É muito justo, é bom para o advogado. Agora, como o senhor falou, né, doutor Alduir, se alguns profissionais não praticam, aí nós tendo uma instituição forte, onde atuante, onde as coisas realmente vão ser observadas da forma que precisa ser, com neutralidade, com imparcialidade, e se for o caso, tem que até responsabilizar quem não segue as premissas, né, legislativas, inclusive as premissas da instituição, que são muito boas para todos, como eu falei antes, mas se alguns não seguem, nós temos que colocar nos trilhos de uma forma, seja através de conscientização ou até mesmo, na última das hipóteses, de forma punitiva, né? Como é que está a relação dos advogados ou da OAB com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos? Olha, doutor Alduir, a gente sempre manteve uma boa relação, né? Ah, nós como advogados, né? Nós como instituição ainda a gente não tem essa experiência, né? Mas até então a gente acompanhou várias gestões de outros presidentes e sempre mantiveram uma boa relação com o judiciário, né? Isso é muito importante até para o desenvolvimento de uma sociedade que esse relacionamento seja respeitoso, né? Equilibrado, né? Então é isso que a gente busca. Em complemento, né, o que o Dr. Leonardo está mencionando, nós também ouvimos algumas queixas, né, e aqui é uma questão profissional, efetivamente, né, no sentido de que a OAB seja mais ouvida, né, pelo Poder Judiciário, para que essa relação, que ela é amistosa, que ela é boa, que ela é respeitosa, que os nossos reclames sejam melhor recebidos e melhor ouvidos pelo Poder Judiciário, porque nós movimentamos a máquina do Poder Judiciário. Né? É o Perfeito. advogado que leva para lá, e quando eu digo Poder Judiciário, eu digo serviço registral, notarial, né? Engloba, né? Todos esse arcabouço estatal, né? E por isso que nós precisamos de prerrogativas boas para nos dar o Exatamente. suporte quando a Sim. gente tiver que fazer o enfrentamento,
a gente tenha suporte. Mas é nos fazer ouvir, né? Fortalecer a questão da comissão mista da OAB com o Poder Judiciário para que as dificuldades sejam colocadas em pauta, né? Para que os magistrados tenham conhecimento dessas dificuldades e que a gente possa pensar juntos essas soluções. Então, em resumo, há uma relação boa, há uma relação cordial, mas nós temos ouvido muitas queixas no sentido de necessitar uma atuação mais próxima, né? E que as nossas reivindicações sejam melhor ouvidas e acolhidas, porque, voltamos a repetir, somos nós os interlocutores entre a sociedade, entre o jurisdicionado e o Poder Judiciário. Então, somos nós que movimentamos a máquina, nós precisamos ser ouvidos efetivamente. E dentro daquilo que é possível, atendidos. Complementando o que o Dr. Rômulo falou, por isso que é tão importante a realização das nossas assembleias. Perfeito. As nossas assembleias, a gente vai ouvir os colegas, vai ouvir todos. Tem 50 colegas, lá 5 tiveram algum problema com o judiciário. A gente vai ouvir eles, essa demanda vai ser colocada no papel e vamos conversar com o judiciário, vamos conversar com o juiz, diretor do foro, para a gente buscar um entendimento, né? Então, é isso que a gente... Também em acréscimo, doutor Leonardo, eu acredito que o momento atual, como o senhor falou no começo, nós temos experiência ainda como AB, né, da forma que está formatada aqui, mas como advogado, eu já tenho uma experiência boa nesse campo. Eu acredito que muitas vezes a gente é ouvido, sim. O problema é a executoriedade, ser exequível essa nossa reivindicação. Exatamente. Porque muitas vezes nós não queremos que as pessoas nos ouçam por educação. Nós queremos que as pessoas nos ouçam porque tem pessoas que estão com suas vidas lá cheias de problemas, que confiam em nós, depositam em nós, aqui eu falo nós em qualquer advogado, indistintamente, não só o presidente Sim. da ordem, não só o vice, não só o tesoureiro, todos os advogados, quando eles recebem uma demanda, a pessoa está precisando. Eu sempre digo que Sim. ninguém vai no mecânico se não precisa. Precisa, Seu né? doutor, o senhor está com o seu carro bom, o senhor não precisa ir mecânico, o senhor vai vir trabalhar, vai estacionar aqui no seu box aí na frente, enfim, vai ficar por aí, entendeu? Então, quando alguém procura o advogado, que ela está precisando muito do judiciário. Então, nós temos que também ter esse trabalho de conscientização com o Poder Judiciário, que as pessoas, o advogado não está indo lá falar uma ou duas vezes, porque ele gosta de ir lá conversar com uma autoridade, seja o juiz diretor do foro, ou outro juiz, ou vai falar com o Ministério Público, ou vai na delegacia fazer um pedido para o delegado, como o Dr. Rom está atuante na área criminal, a gente vai lá porque alguém já nos pediu no mínimo 3, 4, 5 vezes. Então, isso nós queremos ter uma conversa, né, com todas as pessoas, todos os protagonistas, as pessoas com poder decisório nesse tipo de situação, para nós também, não é porque é uma pessoa que está investida num cargo importante, que ela também não possa ouvir gentilmente nós, mas ouvir com atenção. Porque Exato. pode ouvir, às vezes teu filho te ouve por respeito, ou às vezes ele te ouve com detimento porque ele quer aprender, ele quer ver realmente, isso eu preciso corrigir. Então nós precisamos desse tipo de reuniões produtivas. Não que as atuais não sejam, mas nós observamos a produtividade aonde? Nos resultados. E, infelizmente, os resultados, hoje, eles merecem uma melhoria. Por isso que estamos aqui. Bom, já encaminhando o encerramento de nosso programa, eu coloco os microfones à disposição dos senhores para falar a respeito da eleição e do porquê que os senhores estão pedindo voto para assumir essa importante missão de dirigir a OAB. Muito obrigado. Vou começar, invertemos a ordem, né? Finalizamos Sem com o problema. nosso presidente. Então, agradecer mais uma vez ao espaço, agradecer aos colegas pela disposição. Aqui nós estamos com um objetivo republicano, efetivamente, de contribuir para a nossa instituição, contribuir para a sociedade. E nós pedimos esse voto de confiança, né? Você que não está satisfeito como as coisas estão e gostaria de um outro caminho, nós somos esse outro caminho, né? E nós pedimos o voto, pedimos a confiança de você que está nos acompanhando, colega advogado, colega advogada, para que no dia 22 nos dê essa oportunidade de nós colocarmos em prática tudo isso que nós objetivamos, porque o resultado é para você e também para a sociedade como via reflexa. E, diante disso, né, agradeço mais uma vez o espaço e estamos aí sob o comando do Dr. Leonardo para fazermos acontecer. Muito obrigado.
Gostaria já de agradecer também, doutor, pelo espaço conferido para nós, produtivo, onde pudemos expor nossas propostas, que o objetivo aqui sempre foi contributivo da chapa como um todo, né? A chapa 11, ela é formada, na sua grande maioria, sim, por profissionais jovens, profissionais que vêm com esse olhar diferenciado. Acredito que muitas pessoas se sentiram aqui representadas por essas falas, por essa forma de condução daquilo que nós pensamos para o AB. Então, se de alguma forma, os colegas que nos acompanham nesse momento se sentiram, né, representados minimamente, agora é o momento de nós irmos para a mudança, para que nós possamos juntos construir realmente uma UAB mais fortalecida, com mais ideias, com mais posturas agregadoras que possam ser totalmente eh, fortalecidas com o encaminhamento dessa nova gestão, independentemente de quem ganhar. Obviamente que nós pedimos o voto na chapa 11, o dia 22 vamos votar 11, pessoal, mas nós sabemos que muitas coisas podem ser retificadas aí e todos ganharão. Então, sobre a presidência do Dr. Leonardo, já agradeço, né, pela inclusão do meu nome, que aconteceu posterior ao início da chapa. Não era uma ideia minha incipiente de estar aqui na condição de vice-presidente, mas os fatos nos conduziram para que isso ocorresse e entendemos que esse é o momento de nós contribuirmos da melhor forma possível. Nosso muito obrigado. Agradeço, doutor Alduir, novamente, né, por nos proporcionar esse espaço muito amistoso, muito produtivo de troca de ideias e exposição das nossas propostas, da nossa chapa, né? Eu vejo que é um momento muito interessante que a gente está vivendo na nossa OAB, né? Nós conseguimos, na nossa chapa, termos colegas de vários municípios, né? Temos colegas de Muliterno, temos colegas de Ibiraiaras, Capão Bonito, Caseiros, né? A gente buscou uma inclusão desses colegas, né? Colegas jovens, né? Com bastante vontade, né? E eu fico muito feliz e honrado pela confiança que eu tenho recebido dos doutores Isaquiel, meu vice-presidente, doutor Rômulo, nosso tesoureiro, doutor Alain, nosso conselheiro. Então, isso faz com que a força venha da onde não se pensava que não existia, né? Então, isso é muito importante e eu vejo que é um momento ímpar e nós temos essa capacidade de mudar. E a mudança depende dos colegas que vão confiar em nós, pela nossa chapa, pelo nosso nome, pela nossa credibilidade, como o doutor Isaquiel falou, tem um vasto tempo de advocacia, eu já tenho quase 20 anos de advocacia, o doutor Romulo também acho que por aí uns 10 anos, né? Então a gente se sente bem honrado de estar ocupando esse, esse, esse papel fundamental na nossa ordem. E no dia 22 contamos com a confiança dos colegas e o apoio para colocarmos todas essas propostas em prática e fazer uma renovação e uma mudança considerável na nossa OAB. Obrigado. Nós agradecemos aos doutores Leonardo Cirino Dalpaz, candidato a presidente, Isaquiel Bueno da Silva, candidato a vice-presidente, e doutor Rômulo Moreira da Silva, candidato a tesoureiro da chapa OAB Novo Tempo.